Fala turma, mais uma vez eu disse a vocês que voltaria, sempre com conteúdo muito legal, positivo, para você que empreende ou que quer empreender, é um conteúdo muito legal, tá? Veja só, provavelmente se você chegou até aqui, chegou porque você ouviu provavelmente nas redes sociais ou de alguma maneira você acessou o nosso conteúdo. Mas eu quero dizer para você que a Gabiô, há 14 anos, tenta, na medida do possível, construir não só esse tipo de conteúdo, mas tantos outros que você pode acessar lá no nosso site, né? Você vai ter tanto serviço como produto, enfim, você tem muita coisa que você pode aproveitar. E a minha intenção aqui, enquanto CEO da empresa, é fazer com que isso se prolifere cada vez mais. Então eu convido você não apenas a colocar lá o seu dedo no sininho, curtir, né, comentar, interagir conosco, mas também aproveitar, pegar seu caderninho, pegar sua caneta, pegar seu lápis, enfim, anotar os insights. Mas esse não é apenas o único objetivo, é anotar e também pegar esses insights e colocar no dia a dia, né, aproveitar para aplicar e até mesmo compartilhar com outras pessoas que para você faça sentido. E hoje, eu acredito que se vocês não fizerem isso, provavelmente vocês vão se arrepender, porque ela vai comentar um pouquinho dos desafios que ela permeou ou permeia no seu dia a dia e que vai fazer sentido talvez para você também, né, que está passando por dificuldades ou oportunidades até mesmo do ato empreendedor e que muitas vezes, poxa, caramba, isso aqui fez todo sentido para mim. Pois é. Ela é uma convidada especial, já tenho vivenciado, né, alguns momentos muito mais associados ao ato físico da saúde com ela, tenho aprendido a admirá-la de longe. E hoje ela vai contar a história dela, que não inicia necessariamente com ela, e aí é o gostoso da ideia, né? Ela vai começar a contar como é esse processo de transição, o que é que ela faz, como ela faz, e vai ser muito legal. Eu não vou apresentá-la para não cometer a gafe, né, de esquecer alguma coisa que para ela pode ser muito importante. Por isso, seja muito bem-vinda, Brenda Muniz. Olá, André. Obrigada pelo convite. Queria agradecer e dizer que é uma honra estar aqui, né, dividindo essa cadeira aqui com tanta gente legal que já passou. Bom, eu sou Brenda Muniz, tenho 24 anos, sou corretora de imóveis, administradora e gestora da Muniz Imobiliária. Muito bom, muito bom. Ela já deu ali um cheque para vocês, tá? Mas provavelmente Brenda não começou, né? Não teve essa história tão curta contada assim. E eu quero começar, pelo menos, né, tentar demonstrar um pouquinho para vocês como é que essa história dos Muniz se conecta a dela, né, efetivamente. E aí, Brenda, o meu desejo, né, e talvez isso seja importante para a turma que está nos ouvindo, como é que essa história começou, né? De que maneira a Brenda, que hoje é a gestora, né, ou está capitaneando os esforços dentro da Muniz, como é que ela chega a essa posição, né, e quais são os desafios que ela enfrentou ou enfrenta, né, para que nesta posição ela consiga conduzir a empresa. Conta um pouquinho dessa história até o momento em que você assume esse bastão. Na verdade, eu entro assim no mercado imobiliário e na Muniz de forma mais precisa, assim, de forma muito genuína, né? Sim. Porque os meus pais, eles são de origem humilde, né? Ambos são do interior. E meu pai veio primeiro para Aracaju, veio trabalhar em uma outra imobiliária como office boy. Sim. E aí, depois de 10 anos, quase nessa outra imobiliária, ele foi convidado a sair. Então, minha mãe veio para cá, para Aracaju também. E aí, eles tiveram essa ideia de empreender e fazer sua imobiliária, né? E a Muniz hoje tem 22 anos, eu tenho 24. Sim. Então, eu cresci com a empresa, né? Perfeito. E eu lembro muito bem que era uma casa muito simples, onde era imobiliária, e a gente morava no fundo. Perfeito. Então, por diversas vezes, eu criança entrava lá, e aí, mãe, tem cliente? É uma coisa que a gente lembra com muita, muita felicidade, né? Sim. Mãe, tem cliente? Então, eu já sabia que se tivesse cliente, eu não podia entrar, né, naquele momento. Mas, e aí, eu, na verdade, nunca pensei em fazer uma outra coisa, né? Sempre gostei muito, justamente por crescer nesse ambiente, e só trabalhava meus pais no início, então, por crescer nesse ambiente, eu nunca pensei em ir para uma outra área de saúde, direito. Perfeito. Não, sempre gostei muito, né, da ramo imobiliário e da questão da empresa, assim, sabe? Perfeito. De depois eu ver as pessoas chegando e acrescentando e ver como a empresa estava se solidizando, crescendo, né, no mercado.
e criando solidez. Então, eu comecei aí. Então, né, sempre... Hoje você já tem uma clareza maior, talvez, do que antes, quando você vivenciava e via seus pais de uma forma mais intensa ali, no dia a dia, enfim. E eu entendo que talvez ali naquele momento você meio que se espelhava, né? Não sei se Isso. muito em uma ação comercial, porque eu sei que são ações diferentes dentro da empresa, né? Tem gente que fica mais no back-office, ali cuidando do administrativo, das ações mais de back, mas tem outros que precisam ir para campo, né? E só para vocês terem uma ideia, gente, eu acompanho, né? Às vezes o dia a dia, quando ela consegue ali fazer algumas postagens e tal. E sei que de vez em quando você tem uma ação que muitas vezes não é administrativa, é uma ação mais para frente, comercial, de você ter que ir lá visitar um imóvel, de fazer alguma gravação, de chamar isso em si. Isso me leva a crer que a sua posição também é uma posição um pouco mais aguerrida, né? De demonstrar produto de uma ação comercial. Isso você entende que já é uma característica sua, ou você precisou construí-la, né? Levando em consideração os diversos afazeres que você tem? Não, na verdade, eu sempre tive esse viés mais de liderança, assim. Sim. Desde da escola, eu sempre, deixa que eu organizo, vocês façam isso. Então, eu tinha essa questão de planejar. Na faculdade, a mesma coisa, né? Sim. Eu fiz administração na Universidade de Tiradentes, né? Sim. Me formei no final de 2020. Sim. Então, sempre tive isso de, deixa que eu formo os grupos, você faz isso. E aí, a gente passa pela formação, pela graduação, mas a maior escola que eu tive realmente foi a Muniz, né? Perfeito. Foi a empresa. Então, eu só colocava em prática o que eu via na teoria, né? E eu aprendi, claro, muito mais. E eu tenho realmente esse viés de estar na frente, de liderar muitas ações, assim, de marketing. Perfeito. Ou de criação. Sou eu que desenrolo, que tenho a última palavra ali. Então, apesar de gostar muito da parte administrativa também, que eu faço parte do financeiro, da empresa, né? Organizo essa parte. Mas, assim, eu consigo permear andar por esses dois lados. Eu ainda não entendi onde é que eu fico mais forte, sabe? Eu tô descobrindo isso ainda, mas eu gosto muito dos dois lados. E isso demonstra uma certa característica que no ambiente de negócios ela é muito importante, que é a questão de você ser híbrida, né? E aí você que nos ouve de alguma maneira entender a importância, né, enquanto liderança, porque ela assume ou está assumindo esse papel, né? Esse legado que os pais construíram nesses últimos anos, como ela falou, mas a pessoa que está na frente da liderança é como se fosse um grande generalista em algum momento, né? Isso. Ele não pode única e exclusivamente conhecer apenas de uma ação comercial, ele não pode se dar ao luxo, por exemplo, de conhecer apenas uma ação financeira, ele precisa entender um pouquinho da operação, de como é que essas ações elas acontecem ali na frente do cliente, enfim, aquele corre-corre. Então, quando ela olha para mim e diz assim, André, eu ainda me apaixono por um lado, por uma ação comercial que eu sei que eu preciso e precisa fazer mesmo e tal. Mas, por outro lado, eu tenho um desejo de organizar. Desejo não, eu tenho uma necessidade de organizar administrativamente, financeiramente a empresa. Às vezes a questão de marketing vem, ela precisa ter a posição dela. Então, ela é exigida a todo momento a tomar atitudes, ações ali que vão reverberar no resultado da empresa, né? Isso. Só que na faculdade, como era a Brenda, você se apaixonou mais por disciplinas da administração que estavam associadas a esse back, ou seja, a finanças, a essa lógica de DP, RH, ou você passou a observar mais situações para a ação comercial, a ação de recurso humano, de liderança com equipes, que eu sei que tem gestão de pessoas, enfim. Não, na faculdade eu era mais assim, mais para as áreas de marketing e gestão de pessoas. Eu gostava demais de gestão. Isso, de gente. Até hoje eu faço uma pós-graduação em gestão de pessoas. Boa. Né, porque eu acho que assim, o capital humano hoje é a coisa mais importante, mais valiosa de uma empresa, sabe? Sim. Então a gente saber entender as pessoas, lidar com elas, trabalhar as emoções delas e as nossas também, dentro do ambiente corporativo. Porque a gente entende que cada pessoa é um mundo, né? E tanto as pessoas que estão comigo, o meu time, como as pessoas de fora, né? Sim. Meus clientes e fornecedores. Então, a gente saber entender essas pessoas, eu acho que vai mudar todos os processos da empresa. E na imobiliária é literalmente isso, são processos. Então, eu preciso ter eles bem definidos para poder gerenciar as pessoas e ver como a gente vai tirar o melhor proveito delas, né? Então, na faculdade, realmente, assim, pessoas era o que mais me chamava a atenção. E hoje é o que mais pesa para você? Por exemplo, se eu perguntasse assim para Brenda, hoje qual é o peso maior no seu ato de liderança? É um peso que é para o aspecto técnico, de como fazer
tecnicamente o que precisa ser feito, ou você entende que o seu maior desafio está no ambiente comportamental com o seu time, onde você precisa convencê-los a alcançar aquele objetivo, ainda que eles entendam que tem debilidades, dificuldades, mas que você precisa dizer, gente, ó, a gente precisa seguir isso daqui. Então, você entende que o seu esforço hoje é mais para o comportamento ou para o aspecto técnico? Para o comportamento, com certeza, porque assim, eu sei muito bem o propósito da empresa, sei o que a gente quer passar, sei onde a gente quer atingir. Só que a minha maior dificuldade, né, e o maior desafio é fazer com que as pessoas também entendam. Exato. Né? Hoje a gente tem um grupo com 25 colaboradores, então assim, são 25 cabeças pensando diferentes de mim, né? Exato. Inclusive, como gestor também tem meu pai, meu irmão, minha mãe, então assim, além da minha cabeça, tem a cabeça deles, entendeu? Então, a gente tem que estar sempre fazendo reuniões e a gente pensa junto e aí pensa como é que vai passar para essas outras pessoas, né? O desafio também de manter eles motivados todos os dias, entendeu? No atendimento ao cliente. Então, realmente, a parte humana é o maior desafio para a gente. Você sente uma mudança na geração? Por exemplo, o comportamento da liderança que foi instituído pelos seus pais, ele ainda reverbera nas ações do dia a dia? Ou eles são pessoas que hoje deixam você muito à vontade junto com seu irmão, enfim, com as pessoas que hoje talvez estejam mais tomando a liderança, de fazer do seu próprio jeito, né? De conduzir conforme a característica da sua própria liderança. Você acha que tem, em parte, características que foram herdadas? Ou você entende que hoje você precisa tomar, ou pelo menos construir uma outra fase, né, da Muniz para ela perpetuar para os próximos 22 ou para os próximos anos, enfim? Não, realmente tem esse conflito de gerações e eu acho que é natural, né? Sim. Porque meus pais, eles conduziram durante 22 anos, então é muito difícil chegar a dizer assim, olha, então a gente vai fazer dessa forma, mas como? Se já funcionou, se vem funcionando, né? Então realmente a gente tem que estar sempre... E principalmente eu tenho que estar mais antenada no que está acontecendo e mostrar, olha, não é dessa forma, a gente pode trabalhar desse jeito. Às vezes é a mesma forma, né? Mas por um caminho mais curto, que a gente chega no mesmo resultado, entendeu? Então, realmente, hoje o maior desafio, além das pessoas, é conseguir trazer um pouco do que está acontecendo agora, né? Como é uma gestão familiar, a gente tem conflitos e é natural, né? Acho que toda organização existe, e principalmente quando é uma gestão familiar. Às vezes a gente tem que ser um pouco mais incisivo, esquecer um pouco que é pai, que é mãe, que é irmão, né? E dizer, não, aqui eu sou profissional e aí a gente tem que lidar com essas ações de forma mais racional. E é um desafio grande. Hoje existem divisões de tarefas claras entre as principais lideranças. Você entende que isso está muito claramente, André, hoje, apesar de ter aqui nesse nosso bate-papo a figura da liderança, representar essa liderança, mas hoje as nossas atribuições elas estão divididas de forma que não haja tanto choque, apesar da necessidade, muitas vezes, de um compartilhar ali de ideias. Isso está claro? Ou você entende que hoje isso, em função desse ato de transição, ainda exigir de você e muitas vezes uma reunião para dizer assim, gente, não dá, isso aqui precisa fazer assim, precisa fazer assado, a gente tá bagunçando esse jogo. Na verdade, a gente tem essas divisões, mas no dia a dia, acaba que... Um ajudando o outro. Ajudando o outro. Ou às vezes, não, isso aí é comigo, entendeu? Não, isso aí, desde que eu faço o que eu faço há mais tempo, entendeu? Então, é isso. É o desafio da gente entender que eu não sei tudo, né? Meu pai, apesar da maior experiência, também não sabe. Então, a gente vai se ajudando nisso. A gente tenta realmente definir, você fica com esse setor, eu fico com esse, eu fico mais com o setor financeiro, né? Eu tô mais ligada ao meu pai, minha mãe fica mais na gestão do setor de aluguel, né? Meu irmão de forma mais administrativa. Então, a gente tem isso definido, mas acaba que... vai organizando durante o dia e aí a gente tem que realmente estar sempre se reunindo para alinhar para alinhar. Perfeito. Fale um pouquinho, Brenda, e aí eu acho que talvez seja importante, né? Para quem não conhece um pouco do ramo imobiliário, eu acho que faz sentido você explicar como é que ele funciona, né? Ou como ele funcionava e qual tipo de transição está acontecendo. Seu André, antigamente acontecia muito isso. A gente tinha pacotes ou serviços que eram voltados para essa condição. E hoje a gente está percebendo uma mudança, talvez a pandemia bagunçou um pouquinho essa história, ou levou para um nível de tendência diferente, está exigindo mais da gente disso.
e a Muniz tem se preparado para isso. Então, acho que talvez seja o momento de você explicar um pouquinho para a turma que está nos ouvindo essa lógica, né, do ramo imobiliário e como é que a Muniz se posiciona. Hoje a Muniz, ela trabalha com vendas, aluguel e administração, Certo. né, com garantia. E aí, é legal você citar essa parte da pandemia, porque eu lembro que na época da pandemia foi a época assim, que eu mais trabalhei. Sim. Sabe? Como a minha equipe toda estava em home office e a maioria dos nossos processos, eles exigem que seja presencial, porque Certo. tem um atendimento ao cliente, tem as funções dentro da empresa, eu não podia permitir que as pessoas estivessem lá. Sim. Né? Então, eu assumi essa parte e foi uma época que eu mais trabalhei, realmente. Triplicou e assim, o trabalho. E fora isso, tinha insegurança de não conseguir abrir a empresa, Sim. não saber se eu vou conseguir reabrir, né? Tá. Se eu vou conseguir manter toda a minha equipe ainda na empresa. Então, realmente, assim, teve a parte emocional que eu precisei trabalhar muito depois, Certo. né? Que eu acho importante falar isso também, Sim. porque hoje os gestores, a gente tá A milhão. a milhão, Exato, né? exato. Tá ali o tempo todo. Eu digo que é 24 horas, né? Exato. Não tem Não 8 tem. horas, não. Acabou, bateu o cartão, acabou. Não tem sou como. mais, não. Queria muito que fosse. Ai, ai. Mas não existe, Não existe. Então, além disso, né, de estar ali o tempo inteiro, eu tinha que pensar também no pós e no futuro. Sim. Então, realmente mudou muito, né, o mercado imobiliário depois da pandemia. A gente Certo. teve que ter esse contato muito maior com as pessoas, né, na questão de negociar, porque as pessoas não perderam seus rendimentos, Exato. outros precisaram desocupar os imóveis, Perfeito. então foi realmente uma coisa que a gente teve que ter um jogo de cintura, né? Muito grande. Que realmente isso mostra o diferencial da empresa, Certo. né? E o diferencial da pessoa como gestor, como líder. Entendi. De saber entender, né, o cliente, e a gente tem 2 clientes, né? A gente tem um proprietário e a gente Certo. tem um inquilino. Uhum. Então, era a nossa função estar mediando essa situação. E até hoje, isso a gente aprendeu muito na pandemia e a gente segue dessa forma até hoje, né? Hoje eu acho que os processos tecnológicos, eles são importantíssimos. Sim. Mas eu ainda gosto muito do presencial, né? De conversar. Às vezes uma negociação tá difícil, uma venda tá complicada para sair. Vem aqui na imobiliária, vamos tomar um café, Exato. vamos sentar, deixa eu olhar no seu olho, deixa eu Sim. entender a sua necessidade, sabe? Perfeito. Então, eu entendo, apesar de ser muito nova e nascer nessa era, né? Mas amadureceu de forma bem agressiva, né? Isso. Eu comecei a trabalhar muito cedo, então eu fui entendendo e tinha que entender, né? Exato. Tinha que entender. E eu sou muito assim, de hoje, não, venha conversar, às vezes, não fale pelo WhatsApp, as pessoas... Posso mandar um áudio? Não ligue. Vem aqui, rapaz. Vem aqui. Tá. E aí a gente tenta negociar sempre dessa forma, atrelando a tecnologia, né, que é importante e facilita muitos processos internos, Certo. mas a parte externa com o cliente, eu acho que esse olho no olho faz diferença. Faz muita diferença. E aí você falou muito sobre essa questão da tecnologia. Eu confesso que, por não entender ainda, a princípio, esse antes e depois, né? Eu nunca me dedicado tanto a essa dinâmica. Você entende que antigamente os processos eles eram mais manuais, mais analógicos, podemos dizer assim, e hoje, depois da pandemia, a tecnologia meio que se abraçou muito, você consegue perceber essa diferença? Sim. E facilitou muito pra gente também, né? Porque antes, principalmente no processo de locação, a gente não só aluga com fiador, Certo. né? E hoje a gente pode passar um cartão de crédito Perfeito. que vale como uma fiança, certo? Antes o cliente tinha que trazer todos os documentos impressos, hoje ele pode escanear, pode mandar pelo e-mail. Hoje a gente tem um banco de dados que tem os dados de todos os clientes, Perfeito. todas as informações ali. Antes a gente tinha que pegar uma pasta para eu ver seu número, entendeu? Sim. Hoje eu consigo acessar ali, rapidinho. vejo todo o seu histórico, quando Perfeito. você entrou, tudo o que aconteceu na sua vida, que a gente chama assim, Perfeito. dentro do imóvel, a gente consegue num clique, assim. Perfeito. Então, realmente facilita muito nosso processo do dia a dia e principalmente nessa parte de garantia do aluguel para o Sim. proprietário e, né, na parte de você locar, porque muita gente, quando fala de imobiliária, imobiliária é muito complicado. Não vou alugar não, vou alugar direto com o proprietário. E hoje não, hoje a gente consegue passar essa clareza, essa facilidade, né? Dizer, não é bem assim, isso era antigamente, né? Não é mais assim, vem aqui, vamos explicar para você como é que funciona. Então a gente consegue desenrolar muito bem isso. Perfeito. Gente, inclusive, ela foi recentemente, tá? Veja como eu acompanho, tá? A dinâmica As redes dela, sociais, né? né? As redes sociais, elas comunicam antes mesmo, enfim.
Mas eu gosto, porque também gosto, né, de participar de congressos e tal, e eu percebo que isso é muito importante para a gente aprender, né, ver como é que como é que o mercado está se posicionando, quais são as novas tendências, e eu vi que você participou, né, e eu queria que você contasse um pouquinho sobre como foi a experiência de estar ali e vivenciar com outras pessoas algumas tendências desse seu mercado. De que maneira você consegue contar, né, fazendo esse resumo para a gente, e de que maneira você conseguiu extrair o melhor desse congresso para você e para a Muniz como um todo? Foi. Eu fui para o Connect Mob em São Certo. Paulo, né? Na verdade, São Paulo, assim, é uma cidade que me atrai muito, porque Exato. tudo acontece lá. E acontece primeiro, sabe? Exato. E eu sempre digo, ó, eu ainda vou morar em São Paulo, sabe? Sim, Porque sim. eu adoro Pronto. Aracaju, amo o Nordeste, mas eu acho que, assim, a minha veia empresarial, né, ela se conecta Puxa, muito né? com São Paulo, porque tá ali o tempo Exato. inteiro, as pessoas para lá e para cá. Aham. E aí, eu aproveitei, né, que ia para esse congresso, também já fiz um tour lá em São Paulo. Sim. Mas assim, voltando para a parte profissional, né, foi um evento enorme, assim, o maior da América Latina, né, Sim. voltado para o mercado imobiliário, e a gente pôde acompanhar várias tendências, principalmente em relação, como a gente falou, à tecnologia, né, inteligência artificial, que hoje a gente ainda fala pouco aqui, mas é uma coisa que já está acontecendo e realmente facilita muito a vida das pessoas, né, realmente de esclarecer processos e fazer coisas que o humano faria, mas quando a gente deixa lá, só dizer assim, faça desse jeito, Acabou. já está pronto. E assim, como foi um evento muito grande, eu pude fazer muito network, né? Exato, entender como é que bom. os processos funcionam lá em São Paulo, gente de Curitiba, entender o mercado, né, de outros lugares para poder trazer para cá uma inovação. Foi. E eu vejo que assim, que realmente as pessoas é uma coisa que está muito atrelada a dinâmica do dia e as pessoas estão se preocupando cada vez mais com isso. Apesar, novamente, né, da tecnologia estar aí, as pessoas ainda são muito importantes. E esse relacionamento com o cliente, né, de realmente você não vai entregar só o que o cliente está pedindo, né? Perfeito. Tem a questão do encantamento, né, do que você vai fazer além do que ele te pede. Então, é uma coisa que eu trouxe e eu estou tentando implantar na empresa, né, todos os dias. Até na última sexta-feira a gente teve uma reunião com nossa equipe de vendas e justamente para trazer isso, né? Para poder aplicar. Porque o conhecimento, quando a gente só sabe, no dia a dia, e quando você adianta. Compartilha a coisa. Eu tenho que compartilhar e aplicar. E é realmente isso, é essa questão de encantar, de trazer mais do que o cliente pede, sabe? Entendi. Então, hoje o desafio, você percebe o desafio das gerações, por exemplo, eu não sei até que ponto isso é tão perceptível, né, no ato do atendimento. Eu, por exemplo, na HBO, eu consigo enxergar isso de forma mais clara, né? Quando eu vou atender um jovem empresário, é diferente de atender uma pessoa, né, um empresário um pouco mais maduro, né, uma pessoa que já tem participou de uma outra geração, enfim. E a forma de tratar, a forma de conduzir, as formas de, até mesmo de convencê-los são diferentes, né? Às vezes o empresário mais jovem, ele está aguerrido, ele quer talvez arriscar um pouco mais, ele está muito mais propenso a fazer algumas coisas. Às vezes ele não tem, às vezes, a capacidade financeira mas ele tem muito afã de realizar. Já o empresário um pouquinho mais maduro, não. Ele consegue dizer assim, pô, André, talvez a gente precise amadurecer um pouco mais essa ideia, vou levar isso para cá para discutir, enfim. Veja, são gerações diferentes. Isso acontece também com vocês no ato da venda? Vocês conseguem perceber esse choque de gerações ou é coisa da minha cabeça? Não, acontece. Assim, eu sou muito nova, né? Eu só tenho 24 anos. Então, a maioria, assim, das negociações, meus pais ainda participam, principalmente meu pai, né? Ele tá sempre ali comigo. E eu percebo muito esse desafio, tanto por ser mulher, né? Num cenário quase que 100% masculino, né? E esse conflito de gerações. Às vezes a gente está conversando, fechando uma negociação que eu levei até aquele momento, né? Mas ali quando senta, tá eu, meu pai, a pessoa se direciona mais para ele. Isso aí realmente assim, me incomoda um pouco, mas enfim, eu acho que acontece, é natural, sabe? Entendi. E assim, o meu desafio é realmente esse, é mostrar que eu sou tão capaz quanto que eu consigo concluir aquele negócio ali, mesmo sem a presença do meu pai. Mas, assim, é realmente uma coisa que ainda pesa muito para mim, sabe? Perfeito. E isso
É engraçado. Isso que Brenda está falando, gente, é uma coisa que talvez você que nos acompanha, que já ouviu em algum momento outros podcasts, eu sempre gosto de perguntar quais são os desafios que a pessoa passa ou passou enquanto empreendedor ou empreendedora, mas quando a gente está conversando com pessoas, né, que tem particularidades ou até mesmo situações como essa que Brenda colocou, só André, por ser mulher, muitas vezes você está num processo de negociação, a pessoa se dirige muito mais para o homem, né, para o masculino. E isso demonstra, né, inclusive, uma série de desafios que correm no paralelo, além do desafio do próprio negócio em si, né, do ato de você converter uma venda, de você convencer o cliente a fazer um trabalho conosco, ou fazer, muitas vezes, fechar uma venda conosco. E eu sempre gosto de perguntar, né, ou pelo menos de reconhecer que esse desafio, geralmente, para o campo feminino é um pouquinho maior. Eu tenho que validar, elas precisam passar por um processo de validação. E ela acabou já meio que respondendo, mas se você quiser explanar um pouquinho mais sobre isso, eu acho que é importante, porque eu acho que muitas mulheres também se colocando, né, na sua posição, passam pela mesma situação. Pô, André, é difícil porque você sabe que o meu pai vai falar as mesmas coisas que eu falaria, mas ele falando, a conotação parece ser diferente, né? E isso mexe, às vezes, com o nosso psicológico, com o nosso comportamento. Aí vem uma coisa que Brenda falou, assim, André, eu sempre tive um perfil de liderança. Aí veja a importância de você empreendedor ou empreendedora, né? O aspecto cognitivo da coisa, porque quando a gente tem um perfil mais aguerrido, né? Um perfil de liderança mais estabelecido, são situações que acontecem e vão acontecer com qualquer pessoa, independente dele ter o perfil ou não, mas com pessoas que têm esse perfil, a casca já fica um pouquinho mais dura. Você tá, tudo bem, você pode até olhar para A lá, para B, mas eu tô aqui. Exato, né? Conta um pouquinho dessa dinâmica. Realmente, assim, muito difícil. E não é só... Na verdade, o ambiente empresarial em si, ele tende a ser um pouco mais masculino. Hoje não. Perfeito. Graças a Deus, as mulheres vêm crescendo e realmente, assim, tomando... Na verdade, eu acho que a gente já tinha essa veia de liderança, essa veia empreendedora, mas, assim, a gente tinha muito medo, né? Tinha dificuldade de adentrar, mas agora... Parece que a porta se abriu. E que bom que se abriu, né? Porque a gente vem conhecendo cada mulher forte que desempenha vários papéis e mesmo assim tá lá, entrega seu nome, sabe? E coloca o rosto mesmo na empresa. Eu acho isso muito bonito. E na verdade, hoje na Muniz, a gente tem 90% no nosso quadro de colaboradoras é feminino. E não é à toa, né? Porque a gente realmente tem um olhar mais clínico, a gente tem um cuidado maior, né? Então, realmente, ainda existe essa situação do machismo, né, no meio, mas eu tento lidar com essa situação de forma assim, aqui você precisa entender o meu trabalho e entender a função que eu assumo e eu mostro, respondo na verdade com o resultado e com o meu posicionamento, sabe? Então, realmente, é difícil, mas... Precisamos enfrentar. É verdade. Perfeito. A Brenda, que hoje está com 24 anos... poderia dar conselhos, apesar ela sempre está dizendo que porque tem baixa idade, ela não, enfim, né? Mas eu estou considerando ela uma pessoa que caminha para essa maturidade de forma galopante. Primeiro, porque está sendo testada todos os dias. 2, porque vivenciou com os pais do lado. Então, eu vou partir dessa lógica, da mesma lógica da pergunta, certo, gente? E isso eu gosto de perguntar às pessoas que vêm, né, para cá. Eu digo, a Brenda de hoje daria conselhos para a Brenda que, por exemplo, poderia estar na faculdade ainda, né? Olhando para essa ótica do seu aprendizado, você daria algum tipo de conselho para essa Brenda que estava aqui na faculdade, de maneira tal que ela pudesse se preparar para esse momento que essa Brenda de hoje vive? O que é que você falaria para essa Brenda de lá de trás? Na verdade, eu acho que assim, realmente eu mudei muito, né? Certo. Claro. Mas desde lá da faculdade eu já trabalho, já tô nesse ambiente, ritmo, né? E sempre fui muito engajada, principalmente na faculdade, né? Todos os projetos que tinham, não, coloque meu nome, eu tô lá. Tá. Diversas, a gente chama muito de empresa júnior, né? Eu assumi e tava lá e gostava muito de participar de todas as áreas, né? Marketing, operações, então, realmente assim... o conselho que eu posso dar para Brenda, né, de 3 anos atrás, é que realmente, assim, vai dar certo, sabe? É difícil, mas
eu acho que ainda tem muita coisa a conquistar e muita coisa a trilhar. E eu acho que ainda existem muitos desafios. Perfeito. Certo? Mas é isso. Que você diria pra continuar. Perfeito. Você está no caminho essa mesma certo. lógica, o que é que Brenda pensa do futuro, né? Pensando na lógica assim, obviamente ela enquanto profissional, mas ela também enquanto líder de uma empresa que, enfim, às vezes, e eu já tive a oportunidade de conversar com alguns empresários nesse sentido, às vezes o legado, ele acaba ali com os pais, né? Ah, porque meu pai queria que eu trabalhasse, minha mãe queria que eu trabalhasse, enfim. E às vezes os pais precisam entender que não era o sonho do filho, sim. enfim. E eu entendo que o futuro, né, nos reserva uma série de desafios, outros desafios, enfim. Mas não significa dizer também, né, que a gente precisa abdicar, né, daquilo que a gente faz, ou pelo contrário, talvez até fortalecer o legado, enfim. O que é que essa Brenda agora me diz para o futuro, né? O que é que ela pensa no futuro? Pô, André, estou pensando em fazer isso, estou pensando em fazer aquilo. Óbvio, se vai acontecer, a gente não sabe, mas hoje eu tenho um desejo de alcançar esse patamar, de buscar isso. Acho que isso vai me satisfazer enquanto profissional, enquanto empresário, enfim. O que é que ela pensa? Bom, hoje eu cuido de um setor, né? Certo. Então, acho que assim, para o futuro, a gente sempre planeja estar ali na frente da empresa como um todo, né? Perfeito. E eu acho que o mais difícil hoje não é você chegar, né? Não, onde, por exemplo, a Moni chegou hoje. Eu acho que é se consolidar, certo, né? E a gente sempre, claro, nunca pensa em estagnar. Tá legal, sim, né? Tá bom, tá gerando frutos, mas e depois, né? Então, a gente sempre pensa em alcançar voos maiores e é isso. Se manter, eu acho que é a parte mais difícil. Chegar tem suas dificuldades, mas eu acredito que seja mais fácil. Então, hoje, né, como meus pais estão ainda na liderança, eu tenho sempre, assim, um ponto forte, né? Tô com muita dificuldade aqui, eu tenho a quem recorrer, né? Perfeito. Mas, assim, pro futuro, é isso. Eu aprender mais, principalmente com eles, eu aproveitar, extrair tudo que eles têm para me dar, né? Sim. E aprender mais com eles e realmente seguir esse caminho e tornar a Muniz cada vez maior, né? Mais conhecida. Hoje a gente... Essa é uma dúvida que eu tenho, Breno. Não sei se enfim, de alguma maneira você já respondeu ali em algum outro momento, mas hoje a Muniz, ela atua aqui no estado, mas tem algum outro nível de abrangência? Ela já faz isso em outros estados? Não. No momento só isso, só mesmo. Em Sergipe, mas assim, no interior... No momento a gente não pensa nisso, a gente quer cada vez mais crescer aqui, porque o mercado aracajuano está crescendo muito, né? Muito. E quando eu falo aracajuano, eu falo Barras, Nossa Senhora do Socorro, isso. E é um mercado que vem crescendo muito. Na verdade, o mercado imobiliário hoje, ele está muito presente, né? A gente vê sempre assim em podcast, né? Nessa questão. E aí, eu invisto em imóveis, eu invisto em outros ativos, o que é que eu faço? E assim, o imóvel, né? Puxando um pouquinho para o meu lado. Pode seguir. Eu acho que é um investimento muito seguro, né? Que só te rende frutos, né? E valoriza. E assim, acho que é o sonho também de todo brasileiro, né? A casa própria. Isso. E aí, hoje, o mercado ele vem crescendo e principalmente nas redes sociais, na internet, a gente vê facilidades, né, de como você conseguir um financiamento. E aí, a gente também busca fazer com que as pessoas entendam mais isso, para que elas estejam cada vez mais presentes e esse mercado continue crescendo. O governo também vem ajudando muito, vem trazendo vários incentivos, né? E aí a gente vem tentando trazer também isso, entendeu? Para justamente crescer. E eu acho que assim, o futuro do mercado imobiliário sergipano é muito próspero, né? Então a gente vem pensando em solidizar dessa forma. Muito bom. Hoje tem algum tipo de história assim legal que marcou, né? Às vezes a gente tem algum tipo de lembrança assim, pô, André, essa daqui me marcou. Foi um ponto assim bem legal, né, do meu processo lá dentro da Muniz, que se eu pudesse, assim, toda vez que eu penso em um ponto alto, assim, dessa minha história, eu penso nesse momento ali. Tem algum momento que você entende que é legal e que faria você dizer assim, poxa, esse daqui faz sentido? Do mesmo jeito que eu queria que você me dissesse assim, poxa, André, passei por um outro que foi, assim, muito desafiante, tipo, esse me marcou também. E por que eu pergunto isso? Porque muitas vezes, dentro da história empreendedora, às vezes a turma acha que só temos o palco.
Que é o É, bonito, lindo, maravilhoso. Ah, tá aqui, tá, não sei das quantas, a líder, não sei do que, tal, tal. Mas esse é o palco. Uhum. Esse palco aqui, ele reflete um bastidor, né? Ele reflete o dia a dia, ele reflete você ter um horário ali para chegar, para conduzir o time, para fazer as reuniões, para Isso. muitas vezes o pessoal bater o cartão, mas você ainda permanecer antenado no que vai fazer no outro dia, e enfim. Então aquele palco está refletindo um bastidor que nem sempre Sim, a sim. turma observa. Tem coisas assim que você entende que foram muito positivas e tem coisas que você diz assim, poxa, André, essa aqui me apertou o juízo, mas eu aprendi, né? Eu acho que a parte positiva, assim, é todos os dias, Sim, né? Eu não consigo te dizer, assim, um específica, momento, não. né? Eu acho que, assim, o cliente chegar para mim com um problema, uma dor, uma situação que ele não tá conseguindo até resolver com outra pessoa, Sim. né? Da minha equipe ali, que chega para mim e eu consigo desenvolver. Eu acho que, assim, realmente, assim, eu tô no caminho certo, sabe? É Certo. muito satisfatório. Eu gosto Ok. muito do que eu faço. E assim, realmente resolver, né? Sim. Às vezes uma situação muito difícil. Sempre falo assim, ó, me traga o problema, Tá. né? Desde que eu quebro minha cabeça aqui sozinha, mas eu te dou a solução. Então, eu gosto muito disso. Às vezes eu também tenho uma parte que eu fico assim, rapaz, a pessoa não vai saber resolver como eu resolveria, Entendi, sabe? entendi. Tem um jeitinho especial aqui. Tem. Essa aí sou eu, traga pra mim. Traga. Então, acho que assim, são pequenas vitórias todos os dias, Tá. né? Todos os dias eu soluciono uma situação, então Isso é são legal. vários pontos altos. Pontos altos. É. E pontos desafiantes teve? Sempre, todos os Sempre. dias Todos os também. dias também. Rapaz. André, se eu for Todos contar os os dias. desafios, provavelmente será maior do que os pontos positivos, É, obviamente. Mas eles marcam. Eu sei que marca, e eu sei que, enfim, na HBO mesmo eu passei por 3 grandes momentos, né, assim, que foram extremamente difíceis. Engraçados que todos eles estavam intimamente ligados a mudanças do governo, né, e eu sempre gosto vamos dizer assim, de fazer algum tipo de analogia para que a turma entenda, né? André, por que você passou por esses momentos? Primeiro porque foram momentos de questionamento do nosso modelo de negócio, né? A forma pela qual a gente conduzia o negócio. E isso gerou necessidades específicas de alterar não apenas o modelo, mas como a cultura da empresa. Sim. E as oscilações desses 3 grandes momentos me trouxeram assim um nível de aprendizado sobre o fato de estar intimamente inconformado como as coisas estão. Sim. Por mais que eu tivesse numa condição um pouco mais confortável naquele momento, eu não posso me dar o luxo de ficar confortável. Isso. Então, o inconformismo para mim eu acho que é uma Eu marca. acho que o empreendedor tem que ter. Para mim eu digo, meu Deus, tem alguma coisa que eu preciso alterar, sim. mudar a regra do jogo. E não significa, obviamente, que eu preciso fazer isso a todo e qualquer momento. Mas eu acho que inconformados precisamos ser. Então, eu acho que é um ponto que marcou para mim, né? Marcou para mim na vida, por exemplo, da HBO. E tantos outros, como você falou. Assim, André, eu tenho quase que todos os dias a capacidade, por exemplo, de realizar um sonho de alguém que está adquirindo, por exemplo, a casa própria. Então, o brilho no olhar daquela pessoa que fechou o trabalho ali com você, que fechou a compra na venda, e você dizer assim, poxa, ela tem uma satisfação, eu imagino, né? Às vezes chega um casal que acabou de, sei lá, de casar e tal, e tá querendo começar ali, ou então passou a vida toda ali no aluguel e agora vai para casa própria, ou faz o inverso, enfim, tem gente que gosta de fazer o inverso. E eu imagino que esse brilhinho no olhar é que diz assim, poxa, que legal, né? Conseguir viabilizar mais uma coisa para eles. E aí toca a vida. Isso é bom, muito bom. Tá, mas agora eu quero que a turma entenda como é que a gente consegue, né, fazer negócios com a Muniz. É o seu momento mesmo de dizer assim, olha, por que eu devo... exato. Por que eu devo escolher a Muniz? Né? O que é que a Muniz pode fazer que é diferente, talvez, de qualquer outra, né? Por que é que eu devo buscar, né? Então, acho que é um momento de você falar mesmo sobre isso. Dizer assim, ó, eu acho que a Muniz tem essa tratativa, faz assim, faz assado, você deve procurar a Muniz por causa disso, você encontra a Muniz assim, assim, assado. Então, é o seu momento agora de... Bom, eu acho que é muito fácil encontrar a Muniz, porque se você anda em Aracaju, você vê. Em Sergipe inteiro, Sim, você vê a Muniz lá. A gente não deixa você esquecer da gente. Sim, exato. Tá lá em muros, em placas, né? Então, realmente, assim... E esse é um marketing, né? Certo. De certa forma, é um marketing sim. que começou lá com meu pai, dessa ideia, assim. E é uma coisa que a gente... usa até hoje porque funciona muito bem. Exato. Né? Todo mundo que... Você é Brenda da Muniz, não vi na rua, né? E lá, Muniz, né? E aí, assim, é muito fácil encontrar a gente, né, hoje. E, assim,
eu indico a Muniz Imobiliária, Sim. né, de certa forma. Olhos fechados. Porque é uma empresa justamente que está há 22 anos no mercado, Perfeito. né, uma empresa que trabalha com muita transparência, Perfeito. né, a gente busca descomplicar os processos e justamente desmistificar essa questão de imobiliária, desse Certo. peso que traz a imobiliária e até a figura do corretor mesmo, Certo. que antigamente era muito julgada de forma negativa, né, Sim. do corretor de imóveis. E hoje a gente tenta justamente trazer essa clareza para o cliente, explicar cada processo de forma muito calma, muito clara, Certo. entendeu? A gente tem uma equipe muito bem preparada Perfeito. para todos esses processos. Hoje a gente trabalha com o aluguel, a administração e a venda também, Certo. né? Então, a venda você trata direto com o corretor ali, você visita o imóvel quantas vezes você tiver necessidade, e a gente explica muito bem a documentação que precisa. Perfeito. Então, assim, é justamente assim, essa clareza, né? Sim. E a ética que a gente trabalha realmente é o diferencial, Tá. né? Esse contato humano que Perfeito. eu enfatizei aqui várias vezes também está muito presente em todos os nossos processos. Sim. Então, assim, acho que a Muniz realmente é uma imobiliária. Exemplo. Eu acho. Eu tenho Ela certeza, tá aí, na verdade. Tem certeza, certezíssimo. Que bom, que bom. Eu não sei exatamente se todo mundo tem uma percepção clara sobre esses três, né? A compra e a venda talvez fique muito claro. A administração, como é que você explica essa administração? Só para a turma entender de uma maneira mais específica. Pronto, eu vou trazer aqui um exemplo que Perfeito. você é um proprietário de um imóvel e você está deixando seu imóvel para a gente administrar. Perfeito. Então, a gente busca passar muita confiança para você, porque é o que a gente falou, né? É um sonho do Certo. imóvel, então você está confiando o seu sonho para a gente. Exato. Então, a gente trabalha com essa administração, você deixa o seu imóvel para alugar com a gente, chega um outro cliente, aluga seu imóvel, então a gente trabalha com toda essa garantia, tanto dos aluguéis, como Perfeito. da conservação física do imóvel, Perfeito. dos encargos que recaem sobre ele, tais Perfeito. como água, energia, IPTU. Então, realmente, é essa administração. E a gente faz essa prestação de contas mensal, tanto para você, como proprietário, como para o locatário. Perfeito, Então, perfeito. não sei se Não, ficou claro, muito, ficou claro, muito claro. Eu falo isso, né, sobre essa desmistificar, né, o produto ou serviço de todo mundo que vem para cá, que de alguma maneira tem um produto que parece ser claro, porque normalmente a gente faz isso porque a gente faz todos os dias e é claro, muito simples, né? É simples. Só que às vezes quem está nos ouvindo, poxa, cara, é isso daí. Eu não sabia que a administração se referia a isso, né? Compra e venda, geralmente o pessoal até entende um pouquinho mais. A administração, alguns às vezes até tem um receio. Mas às vezes eu vou ter que locar e eu queria conversar direto com uma coisa. Porque eu sei que a imobiliária sempre tem isso. Tá, mas você tem um benefício. Sim. O risco que muitas vezes de inadimplência. Isso. Que às vezes a imobiliária assume. E que ela automaticamente vai fazer um trabalho que você não quer fazer. Isso. Que é de estar lá toda hora. Todos os dias ali todo com mês, o cliente. com o cliente, fazendo um processo. Então, assim, existem benefícios no aspecto da administração, como também existem os pontos um pouquinho, obviamente, que não são tão interessantes. Mas se você botar na balança, provavelmente são muito mais positivos do que aqueles de você estar se deslocando, fazendo todo um trabalho, né? Então, eu acho que é sempre bom, importante mesmo a turma explicar. E aí tem até uma frase que a turma lá na empresa gosta de dizer, olha, André, o óbvio precisa ser dito. Sim. E eu acho que nessa hora, acho que faz sentido a gente, de fato, explicar esses blocos para a turma da audiência entender se, beleza, então quer dizer que tem esse benefício e que a gente pode acessar também isso com a Muniz. Que bom, que bom. E para fechar... gente, eu sei. Vocês Já queriam passou rápido. Passou rápido, tá vendo? Inclusive, você vê que essas perguntas que eu faço, às vezes o pessoal diz, André, e agora? O que é que é tantas perguntas? Pois é, as perguntas vão passar tão rápido que não vai nem sentir que passou. Mas, que é tão bom falar do que a gente vive todos os dias, gosta, né? Maria. Às vezes eu fico dizendo aqui, imagine, na realidade, quando o David, né? David, a gente tá aqui nos bastidores, sou badalando, tá? É nosso parceirão aí na gravação. Aí ele disse, você vai ver, quando você passa a falar e automaticamente eu fiz esse processo inverso, né? De ser entrevistado, a nossa passou de uma forma tão rápida que eu disse, rapaz, eu acho que tinha assunto para conversar pelo menos por umas 4 horas sem cansar. E, enfim, a gente gosta mesmo de falar, eu acho que quando brilha no olho, né? E a gente faz isso com muito carinho, a gente ama falar, né? Então, veja que passou que nem doeu, verdade. né? Isso foi muito bom. E eu espero que você, inclusive, tenha anotado aí os insights. Mas antes, né? Ela não vai nos deixar assim, dizendo essa, né? Não dá. Eu quero que ela mande um recado, né, para a turma aí que está nos ouvindo e mandasse também algum conselho, né? Tipo, provavelmente existem outras pessoas que querem começar a empreender, mas ainda não deram o primeiro passo.
E existem pessoas que estão sentindo dificuldade de fazer isso e muitas vezes estão com receio. Será que vai dar certo? Né? Será que de fato eu posso tentar mesmo e o mercado não vai me engolir, obviamente? Né? Que tipo de conselho você daria para uma pessoa que, por exemplo, está querendo começar a vida aqui, que está lá na faculdade, sonha em fazer uma série de coisas, mas que muitas vezes não tem a percepção ou a experiência que você já teve, ou que já tem, né? Mesmo aos 24 anos, como você fala, né? Jovem e tal, tranquila, mas com uma carga de maturidade independente da idade de uma pessoa que vivenciou o que você vivenciou nos últimos 22, né? Dentro da Muniz, observando seus pais, e teve a grata, né, satisfação de fazer isso, porque provavelmente quem vai começar muitas vezes não teve essa oportunidade de já iniciar a vida assim, né? Mas vai começar do zero, sem esse histórico e tal. Mas que a gente precisa demonstrar para eles que não é impossível, né? Mas tem que ter alguns tipos de características, né? Às vezes eles acham que vai trabalhar como um funcionário, né? 8 às 18, tá tudo certo, final de semana tá em casa e enfim. O que é que Brenda diria para essa turma que está nessa fase? Então, André, eu acho que eu tive um super privilégio, né, dos meus pais já terem empresa, eu já começar na empresa, né, na verdade eu acho que é um ambiente que para muitos pode parecer muito confortável, né, mas assim, eu enfrento dificuldades como qualquer outra pessoa enfrentaria, assim. Eu acho que para quem quer empreender, na verdade eu acho que todo mundo é um pouco empreendedor, né, e acho que é um caminho muito seguro, né? Sim. Apesar de difícil, é seguro a se seguir. Se você tem um sonho, se você acredita, se você tem um propósito, eu acho que vale a pena você investir e, assim, estudar. Sim. Estudar. Porque hoje eu estudo todos os dias. O mercado que funcionava ano passado, hoje já é um outro totalmente diferente. Exato. Então, e realmente, e todo mundo, toda hora, tá buscando se especializar e buscando ser o melhor. E eu não acho que isso esteja errado, né? Mas, e é isso, você tem que ser o melhor, sabe? Perfeito. Outra pessoa pode até estar fazendo muito parecido, mas, poxa, eu vou criar o meu diferencial. Então, eu acho que, você falou aí, será que o mercado não vai me engolir? Eu acho que se você se buscar se aprimorar, buscar entender cada vez mais o que você faz e buscar trabalhar e prestar um serviço com excelência, eu acho que as coisas acontecem naturalmente, né? E realmente flui, as pessoas vão entendendo a proposta que você quer trazer e vai gerando confiança e naturalmente as coisas acontecem. Sucesso vem. Perfeito, perfeito. Anotou? Se não anotou, volte, porque vocês têm esse privilégio de voltar o vídeo, ir lá e anotar o que vocês, obviamente, né, perderam, né, às vezes num detalhe, porque se levantaram, foram tomar um café, foram tomar uma água e, obviamente, perdeu, às vezes, ali aquele insight. Então, façam isso quantas vezes vocês entenderem, né? Meu bate-papo foi ótimo com ela, eu sabia que ia ser, né? E ela contou um pouquinho dessa história de vida, né, que começou lá algum tempo atrás, ainda em casa, olhando para os pais que deixaram, né, os pontos onde eles trabalhavam, passaram a empreender, fizeram, né, da Muniz hoje quem a Muniz é. Uma empresa que ontem, por exemplo, ao visitar uma das empresas que estava, né, ontem a gente foi fazer o Visita Soma, e durante ali a avenida não, né? A Avenida João Bebe Água, tava lá, Muniz. A placa Muniz. E aí eu lembrei assim, amanhã eu vou ter podcast com ela, né? Contando um pouquinho dessa história. E muito fácil encontrar, obviamente, a Muniz, né? Enquanto imobiliária, enquanto empresa que pode dar suporte para vocês, né? Não apenas na aquisição do sonho, mas na administração daquilo que já foi sonho, que hoje é uma realidade. Isso, todos os processos imobiliários a gente atua. Isso está claro, ela deixou claro. E para mim foi uma grata satisfação conversar com ela. Foi ótimo. Né? Bate-papo leve, bate-papo gostoso, mostrando que a importância do estudo na área né, no momento em que você quer ou decide empreender. Demonstrando que você precisa se posicionar, principalmente, né, no mundo masculino, majoritariamente, né, masculino, que muitas vezes impõe uma regra, né, que não é justa, né, e a gente sabe que não é. Mas enquanto mulher, né, ela se posiciona, ela tem a característica de liderança dela, ela entende que são processos e situações em que ela não vai poder alterar no primeiro momento, mas também não vai esmorecer. Então, a característica de disciplina e de diligência em cima daquilo que é o posicionamento que deve ser feito de forma correta, ela faz e faz isso todos os dias. Isso demonstra que o legado da Muniz permanecerá.
né? Isso demonstra que os próximos passos serão próximos passos pujantes, né? Confiando naquilo, inclusive, que ela já tem buscado fora, na visita para São Isso. Paulo, na identificação do que o mercado tem trazido como referência. No aspecto pessoas, no entendimento em que ela falou, seu André, às vezes falar com pessoas de uma outra geração é um pouco diferente de falar para uma geração um pouco mais jovem, uma pessoa que quer talvez uma dinâmica totalmente diferente, mas a gente precisa estar preparado no desafio dela de administrar o back da empresa, mas reconhecer também que tem uma ação muito forte com a ação Isso. comercial. Olha o resumo, só de resumo, aqui tem um bocado de coisa já, né? Enfim, eu acho que consegui pelo menos fazer um resumão desse bate-papo. E o que para mim me satisfaz é justamente isso, levar conteúdo para vocês, um conteúdo rico, né, de pessoas que estão no dia a dia fazendo aquilo que a gente mais conversa com vocês, seja nas redes sociais, seja no dia a dia ali batendo um papo também conosco, que é fazer as coisas acontecerem dentro do ambiente de empreendedorismo, certo? Palavras finais, dá um tchauzinho Só para a turma, só agradecer agradecer. a oportunidade de falar um pouquinho de mim, né? Sim, sim. Da empresa e realmente trazer esse lado mais gestora, né? Perfeito. Que eu tento tanto atrelar com a vida pessoal, que é realmente, assim, é muito difícil, Perfeito. né? E mostrar um pouquinho Da mais Brenda, de mim. gestora. Isso. Exato. Que a gente se conhece só lá, né? Exato, Jogando peso pra cima, e tal. no momento mais de descontração. Somos crossfitters, viu, gente? Você que nos conhece, eu estava vendo esse vídeo pela primeira vez, a gente se conhece ali no box, crossfiteiros. Então, subir barra, descer barra, fazer, enfim, tá? Aquelas maluquices todas dos crossfiteiros, é o que a gente mais faz. E às vezes a turma conhece a gente muito mais por esse lado da saúde, do esporte, né? Daquilo que contribui, inclusive, bastante para o nosso desempenho dentro da empresa. E às vezes a gente esquece desse lado profissional, né? Desse lado E eu me preocupo enfim. muito em estar passando esse lado, além da brincadeira do CrossFit, né? Sim. É uma brincadeira que é importante, né? Perfeito. Realmente, porque tanto para a saúde física como mental, porque se a gente não tiver aquele momento ali de 1 hora, a gente não consegue administrar o resto do dia, né? Exato. Então, eu me preocupo muito de estar trazendo essas versões e mostrar, né? Que mesmo que eu tô ali na frente da empresa, eu consigo ter um lado humano, né? Eu acho que é importante. Extremamente importante. E se você não faz, ou faz de vez em quando, né? Que é a mesma coisa e não faz, faça, criatura de Deus. Saia da poltrona, enfim, e entenda que você está fazendo um investimento, né, na sua saúde e na sua empresa também, porque quando você investe na sua saúde, obviamente a empresa vai entender, né, o benefício, inclusive, de você estar bem, né, dentro das suas relações, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês já curtam, né? Bota lá o dedinho lá no sininho, envie, tá? Se vocês gostaram e vocês, poxa, esse daqui vai ser interessante para a pessoa tal ouvir, compartilha, tá? Um salve aqui para a turma do Sou Badalando, um salve aqui para a turma da Priti, que vocês não conhecem às vezes, mas que tá aqui fazendo uma série de coisas que estão acontecendo, né? Aqui a minha turma, minha assessoria, maravilhosa, que tá aqui me aguentando o tempo todo, obviamente com os meus enjoos, mas todos eles, graças a Deus, sempre, né, aqui nos bastidores fazendo e acontecendo, tá bom? Vejo vocês no próximo. Abraço.